Boa noite, tudo bem? Eu nem me lembro quantos anos faz que eu saí da escola. Mas faz muitos anos. Eu me formei no ginásio colegial, no ginásio na escola modelo e fiz a minha faculdade de medicina na Universidade de Santo Amaro, em São Paulo. De lá eu fiz curso de medicina do trabalho na Santa Casa, em São Paulo. Tenho 24 anos de formada e nesse percurso aí de 24 anos nós criamos bastante experiência clínica, experiência em medicina intensiva, em atendimento de urgência e emergência e de pronto atendimento, tá? Hoje eu estou fazendo um curso de gestão na FGV e estou escrevendo um livro sobre o tema de hoje, que é a ansiedade. Então vamos lá. A ansiedade é um requisito natural do ser humano, tá? A ansiedade, ela é necessária para que nós, como seres humanos, consigamos manter a nossa homeostasia. E o que seria isso? É a nossa parte fisiológica, né? Nos nossos ancestrais, na nossa ancestralidade, nós usávamos a ansiedade na caça, como medida de proteção. Então, hoje em dia a gente tem tudo já que meio preparado. Então, esse sistema que a gente chama até o sistema de luta e fuga, né? Onde a gente fica em alerta para poder manter as nossas necessidades básicas, que quais seriam? Alimentação, vestimenta, moradia. Então a gente pode observar assim, que enquanto a gente tem isso com facilidade, esse sistema ele fica um pouco adormecido. E a gente pode observar, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, quando as pessoas perderam tudo, a agressividade à tona, né? Por quê? Porque elas estão num sistema de luta e fuga, elas precisam se manter vivas de alguma forma, tá? A ansiedade, ela é considerada positiva nesse aspecto, quando você se põe em alerta para algo que você se prepara, né? Para um perigo, e depois aquilo se estagna, você volta à sua tranquilidade fisiológica natural. Quando você permanece naquele estado de ansiedade por um tempo prolongado, que nós vamos considerar fora do normal, aí nós temos o transtorno da ansiedade, tá? Aí ele começa a ficar patológico, algo que já não foge do normal. E qual é a definição de transtorno de ansiedade? Tá? É todo aquele medo e ansiedade excessiva e perturbações comportamentais que estão relacionadas à excessividade. Tá? O medo é uma resposta a uma ameaça iminente, por exemplo, um ataque de um animal, tá? Ou você vê um carro se aproximando, você pode ficar com medo, e aí você tem uma resposta fisiológica. Agora, quando você fica o tempo inteiro com aquele medo permanente, que você vai sofrer um acidente, aí você está em estado patológico, aí você precisa procurar ajuda. Tá? E a mesma coisa com a ansiedade. A ansiedade é quando você projeta a sua mente para o futuro. Todos aqui estamos aqui, mas garanto que 90% da plateia está pensando em algo que não é a palestra.
Então, isso já é um tipo de ansiedade. O que eu vou comer? Como é que eu vou embora? Então, a gente se projeta, a gente deixa de viver o agora para viver o futuro, que a gente não sabe nem se vai estar aqui para viver. Tá? E é mais ou menos essa história aqui. Tá? A gente tem um mundo em volta da gente cheio de oportunidades e a gente não percebe porque está pensando lá na frente, está no celular, e a gente perde oportunidades de perceber o mundo em volta, no presente, porque a gente está ansioso. Tá? A prevalência dessa doença é espantosa. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Tá? E em relação à população mundial, 9,3% da população tem ansiedade, mais ou menos 300 milhões de pessoas. E como que assim a evolução do estudo da ansiedade começou? Lá no século XIX, mais ou menos, René Descartes, alguns pensadores, primeiro era um problema filosófico. Por quê? Porque se sabia muito pouco de anatomia, muito pouco sobre a mente, sobre os problemas mentais. Isso começou a ser estudado quase entre o século XIX e o século XX, com os pensadores, tá? Freud, Jung. Então, primeiro, eles achavam que existia uma dualidade. O que seria isso? O cérebro em si, a matéria, a massa encefálica e a mente, que é o pensamento. Eles dividiam dessa forma. E como que isso evoluiu através de estudos? Por exemplo, Leonardo da Vinci, ele era um pintor, então ele estudou a anatomia, fez alguns relatos sobre o cérebro. Naquela época era extremamente perigoso fazer isso, né? Porque não se podia fazer autópsia. Broca, que é um outro cientista, estudou. E como que ele estudou? As pessoas se acidentavam e chegavam para ele, e ele percebia, assim, quando alguém machucava, tinha um traumatismo craniano, dependendo da área que batia, ele percebia que a pessoa ficava com desvio de comportamento. Então, através de lesões, ele identificou áreas comportamentais do cérebro. E outros cientistas fizeram a mesma coisa, tá? Porque não se tinha tomografia, não se tinha ressonância, não se tinha nada. Era só a observação científica dos relatos dos pacientes que sofriam lesões. Era bem precário, tá? E qual a diferença que a gente tem que fazer? O cérebro, ele não vai saber a diferença entre o real e o imaginário, mas a mente sabe. E o que significa isso? O cérebro é o nosso maquinário físico que nos proporciona experienciar o meio. Como? Através dos 5 sentidos, tá? Olfato, paladar, tato, visão e audição. Então, quando esse maquinário está em ordem e nós recebemos isso no DNA, todos nós somos iguais. Todo mundo tem a mesma maquinária. Agora, como a gente vai usar essa maquinária? Aí é a mente. É a parte onde a gente vai ter a cognição, tá? E a interpretação do que a gente está vendo no meio. Então, por exemplo, um celular pode ter um significado para você e um significado diferente para mim.
para mim pode não significar nada, eu pego e jogo fora. Para você que entende para que ele serve, isso vai ter um outro significado, aí você guarda. Tá? Então, isso todos os dias, em todo momento, a gente está fazendo isso. E a gente está fazendo escolhas para que a gente supra as nossas necessidades e acrescente algo a mais. Vocês estão aqui estudando exatamente por causa da cognição de vocês, tá? E como que se dá o aprendizado no cérebro? Você, através dessas experiências sensoriais, que você percebe através dos sentidos, você, na criança, isso é muito importante, você estimular a criança, por isso que não é muito adequado deixar a criança muito presa com o celular. Ela tem que sentir o mundo, tá? Através dos 5 sentidos. E você estimulando, a criança vai processar isso no cérebro, fazer sinapses, tá? Transmissão neuronal e através de repetição, tá? E aqui foi que se deu a diferenciação entre primatas e seres humanos, através de repetição, a gente vai desenvolver a massa cefálica, que se chama neuroplasticidade, tá? E vai sedimentar isso no cérebro, através da mielinização. Então, cada área do cérebro, os olhos vão ficar registrados aqui, o paladar, cada área do cérebro vai registrar um local, as nossas memórias, tá? Através dos sentidos. Então, o ser humano é literalmente uma caixa de percepção. Por exemplo, a audição. A audição, você recebe uma vibração, que é uma diferenciação de frequência do ar no ouvido. Ele entra na caixa, vibra a membrana timpânica, essa vibração vai vibrar o martelo, a bigorna, o estribo, que são esses ossinhos aqui, vai bater aqui na cóclea, e depois que bate na cóclea, aqui dentro tem os cílios, eles vão vibrar e virar potencial elétrico. E dessa forma, eles se transformam em impulso elétrico. O neurônio, ele vai haver uma despolarização, tá? O neurônio libera sódio, ao contrário, libera potássio para fora da célula e entra sódio para dentro da célula, milivolts, e esse impulso segue e vai lá na área de registro, e aí você tem uma memória auditiva. Aqui é onde a fenda sináptica, tá? Onde o neurônio, onde o impulso corre, e através de neurotransmissores, noradrenalina, GABA, serotonina, todos esses são neurotransmissores. E cada sensação tem um neurotransmissor diferente. Então ele vai passar entra nessa fenda e vai ser recepcionado aqui. E assim o sistema se segue, tá? Então, fisiopatologicamente, a ansiedade, ela vai depender de fatores genéticos. Se o seu cérebro tem alguma lesão, isso pode interferir, tá? Fatores epigenéticos, o que seria isso? A capacidade genética de se manifestar um gene para aquela doença. Por exemplo, casamentos consanguíneos, tá? Quando você tem casamento consanguíneo e faz a interação genética do DNA, você pode... São grupos metila, é química isso, tá? Então, aquele gene, ele tem a facilidade de
de se metilar, e aí o caractere se apresenta. Então você pode ver que às vezes famílias inteiras de pessoas ansiosas, tá? O meio ambiente também propicia. Se você viver num ambiente estressante, tanto no trabalho, em casa, tá bom? Que são aqui os fatores ambientais. E o nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico é onde no cérebro a gente registra as emoções, tá? Então, esse é o nosso sistema límbico. Ele fica aqui, tá? Aqui é o córtex. No tálamo, ele está relacionado à sensibilidade e à motricidade, tá? Aqui. No giro cingulado, nós vamos ter mais associação de depressão e ansiedade, nessa parte aqui, ó. No hipocampo, o comportamento da memória, onde a gente registra a memória. Esse é o circuito de Paz. Paz foi um cientista, tá, que observou tudo isso daqui. No hipotálamo, a gente vai ter aqui, ó, a estimulação dele, ele vai produzir efeitos sobre a emoção e o comportamento. Então aqui, quando ele é estimulado, a gente vai ter a sede, a gente vai ter a fome, a gente vai ter um nível da atividade no geral, que é para a gente ir atrás do alimento, tá? Isso aqui é meio, mais ou menos a fisiologia basal do ser humano, tá? Estou com fome, eu vou na geladeira, hoje em dia, tá? Quando você tem estímulo no núcleo medial do hipotálamo, aí você, é ao contrário, você vai ter a saciedade, diminui a fome e você fica tranquilo, tá? E ali embaixo, os núcleos periventriculares, você vai ter a reação de medo e autopunição. Outras áreas que estão relacionadas aí com o sistema das emoções, e por que é importante saber disso, tá? Porque aqui é que você vai transformar toda aquela sua percepção, você vai dar significado a ela, para depois você ter a tua reação comportamental, tá? Como eu vou me comportar mediante tudo aquilo que eu estou vendo, e cada vez que você reage positivamente, você libera um tipo de neurotransmissor, que pode ser alguns hormônios da alegria. Mas se aquilo te remonta a uma memória ruim, porque você teve no passado algum trauma em relação àquilo, você vai liberar hormônios negativos. E aí você vai ter ansiedade e depressão. Exemplo, quem tem medo de barata aqui? Então, quando você vê uma barata, automaticamente o teu cérebro entende que você está em perigo. E você começa a suar, quer sair correndo, grita, tem uma reação negativa. Tá? Então, isso acontece em tudo que a gente faz. Tá? A amígdala, que é uma outra parte do cérebro importante, ela ativa situações, ela vai ser ativada em situações marcantes, situações de muita agressividade ou de natureza sexual, tá? E tudo isso fica armazenado. E a partir do momento que fica armazenado, você, depois no córtex, que é onde eu falei que a gente vai ter que é a sede da nossa personalidade, é aqui, tá? Por quê? Porque mesmo eu vendo um estímulo negativo, eu bloqueio e sigo a minha vida, ou não, eu estagno a minha vida ali, tá? Então aqui é onde eu decido o que eu vou fazer com aquela situação. E tudo isso que está acontecendo aqui no cérebro, tá? Automaticamente, vocês têm que entender que nós temos
aqui na base do cérebro, a parte reptiliana do nosso sistema nervoso. E por ali que saem todas as fibras eferentes que vão para todos os órgãos, membros, para todos os lugares da pele, tá? E quando aquele hormôniozinho que você criou aqui, porque você ouviu algo ruim, viu algo ruim, tocou ou teve uma sensação tátil ruim, aquele hormônio, ele deflagra sinapse até a ponta do teu pé. E o teu corpo inteiro fica embebido daqueles hormônios que, se forem ruins, podem te levar à doença ao longo do tempo. Câncer, úlcera gástrica, dores e outras coisas mais, tá? E transtorno de ansiedade é uma delas. O cerebelo tem um papel importante também nesse sentido, é que ele vai ter a percepção e a avaliação dos sentimentos, tá? Então, essa é a nossa estrutura física, até aqui. E foi o que eu disse, né? O corpo e a mente são uma unidade. Nada acontece na mente que não se reflita no corpo, assim como nada acontece no corpo que não se reflita na mente, tá? Então, todo tipo de abuso alimentar, vícios, bebida, tudo que a gente faz, às vezes que é prazeroso momentaneamente, isso reflete depois na nossa química cerebral, tá? Então, é por isso que a gente tem que manter um equilíbrio, tentar manter, é muito difícil, mas a gente tem que tentar manter um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Agora vamos entrar na doença mesmo, tá? Transtorno da ansiedade. Quando que a gente tem o transtorno da ansiedade, tá? Quando você tem um tempo prolongado de maior que 6 meses daquela resposta fisiológica anômala, tá? É mais prevalente em mulheres, tá? E você pode diferenciar os tipos de ansiedade através de qual situação induz ao medo e ao comportamento ansioso. O primeiro transtorno de ansiedade que eu vou falar é o transtorno de separação. Isso é muito comum no primeiro dia de aula na infância, tá? Você tem medo de se separar das pessoas que você ama, medo que um familiar seu faleça, medo de, às vezes, sair de casa para não deixar a pessoa sozinha. Então, é bom ter medo? É bom, mas quando ele se torna excessivo e começa a interferir no seu dia a dia, a ponto de você não ir para a escola, a ponto de você não ir trabalhar, a ponto de você não sair, aí você precisa de ajuda psicológica, tá? E quais são as características para você fazer um diagnóstico de transtorno de separação? Tem que haver um sofrimento excessivo, tá? Uma preocupação persistente e excessiva acerca da perda, tá? E um evento indesejado que leve à separação. Pode ser um acidente, um sequestro, uma doença. Isso fica gravado lá no teu cérebro e aí você acha que vai acontecer de novo, e acaba, às vezes, até sugando aquele teu familiar que está ali do lado, não deixando ele viver, porque você tem medo que ele vá embora. Outras características, né? Você pode ter pesadelos, você pode ter sintomas físicos, cefaleia, dor abdominal, vômito, tá?
temor persistente, de ficar sozinho, e aí você tem que estar sempre acompanhado com aquela pessoa. Então, nesse sentido, você começa até a ter problemas na escola, no trabalho, e isso acaba prejudicando a sua vida, né? Um outro tipo de transtorno de ansiedade é o mutismo seletivo. O mutismo seletivo é o medo de falar em público, tá? Então, às vezes as crianças, elas se calam na escola, elas não conseguem verbalizar. Então é muito importante, às vezes até na área da saúde, quando você vai atender, a criança fica muda, porque ela não te conhece, e às vezes você precisa dar um papel para ela desenhar, para ela se soltar. Você precisa estimular outras formas de comunicação, não somente a fala, porque às vezes a pessoa fica extremamente envergonhada e ela tem um bloqueio até. Tá? Então, isso, com o tempo, você pode desenvolver e treinar oratória, tem cursos por aí, para poder aprender a falar em público. Tá? Isso aqui, às vezes a pessoa ela fica com uma perturbação, achando, né, que ela vai ser julgada se ela falar alguma coisa errada. E a gente fala. Só que a gente tem que ter o discernimento de que a gente é humano e a gente erra. Entendeu? Agora, esse medo excessivo de não enfrentar um público, alguma coisa, isso é ruim. Tá? Fobias específicas. Medo de avião, medo de barata, que a gente já falou, medo de alguns animais. Tem pessoas que elas acabam modificando a sua vida em detrimento a esses medos, tá? Às vezes a criança, ela não expressa através da fala, eu tenho medo disso, ela chora, ela tem um ataque de raiva, ela tem um comportamento de agarrar, tá? O objeto, a situação fóbica, ela provoca automaticamente a reação. Então a pessoa, vocês têm que estar muito atento, a pessoa está normal, ela entrou em contato com aquilo, na hora ela se transforma. O comportamento é instantâneo, tá? E aí o profissional da área da saúde, ele tem que ter essa percepção. Às vezes, você falando sobre o problema, a pessoa começa a tremer, começa a suar, desvia o olhar. Então isso é importante para quem vai trabalhar na área da saúde. A percepção visual do paciente, inquietação, fica mexendo na cadeira, quer levantar e sair do consultório, tá? Transtorno de ansiedade social. São as pessoas que têm medo de serem julgadas e evitam estar em ambientes, como por exemplo essa palestra, em reuniões familiares, no trabalho. Então elas evitam para não serem julgadas, tá? Elas têm um auto-julgar, tá? Elas se autocondenam achando que sempre elas estão erradas. E aí elas acabam se afastando, não se expressando, e essas pessoas geralmente elas acabam não evoluindo profissionalmente, porque elas deixam de contribuir num meio coletivo, tá? Por conta de limitação por causa da ansiedade. Transtorno do pânico, esse aqui é muito famoso hoje em dia, né? Então, esse transtorno, a pessoa, ela consegue mentalmente criar até uma situação de doença que parece que é real, mas não é, tá? Pode convulsionar, pode ter pico de pressão alta, pode simular um infarto, e para ela aquilo é extremamente real, e ela chega para vocês no hospital assim,
tá? E a hora que você dá o diagnóstico para ela, ela fica extremamente revoltada, porque ela não consegue sair daquele círculo vicioso que ela mesma se colocou. E como que ela se coloca? Quando você projeta a sua mente para o futuro, por exemplo, medo da morte, tá? Ou você está vendo na televisão alguém que teve um infarto, você começa a somatizar e criar sinapses neurológicas, o coração chega a doer. Existe uma síndrome que chama síndrome do coração partido, tá? É um infarto emocional. E a pessoa infarta mesmo, chega a alterar a enzima, tá? Ela consegue, através da descarga neurológica de hormônios, fazer uma vasoconstrição nas artérias e acaba infartando, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a mente. A gente tem que treinar a mente da gente para a todo momento desviar o pensamento daquilo que a gente identifica, que é o primeiro passo, identificar o pensamento ansioso. Aí eu vou encontrar com um garoto ou com uma garota. Nossa, eu fiquei com tanto medo que eu não fui. Porque ele vai me achar feia, porque não sei o quê. Então, assim, quando você identifica esse pensamento, você tem que desviar. Escuta uma música que você gosta, faz um relaxamento, pode comer alguma coisa que te dá prazer, entendeu? Conversa com alguém que está próximo de você sobre o assunto. Identifica os gatilhos que te levam até aquele pensamento repetitivo, né? Isso não é um momento, isso são 6 meses lá, às vezes, o mês inteiro você está com aquele, vou reprovar. Ai, aquela professora, nossa, não posso nem entrar na sala, que eu já fico em pânico. Então, aquele pensamento que você tem que identificar em primeiro momento, eu não estou normal, aí você tem que começar a trabalhar isso na sua mente, tá? Para desviar a atenção e seguir em frente, enfrentar o medo, enfrentar a ansiedade e chegar na cura, sem medicação. Quando você não conseguir, aí tem várias terapias que os outros colegas aqui vão falar, tá? Então tem vários sintomas: tremores, sensação de asfixia, náusea, calafrio, parestesia, desrealização, tá? A pessoa acha que está numa realidade paralela e medo de perder o controle e enlouquecer, medo de morrer. Então é uma síndrome mesmo que com características físicas. Você vê o paciente passando muito mal, né? Agorafobia, medo de lugares abertos, medo de pegar transporte público, tá, com muita gente, medo de ir numa balada onde tem muita gente. Tem gente que fica extremamente agoniado em lugares assim. E você, aqui, tá, a pessoa, o tratamento, a pessoa vai ter que ter um acompanhamento psicológico, porque fatidicamente a gente é obrigado a sair na rua. Aqui as pessoas, quando elas não têm muito controle, elas acabam ficando trancadas em casa. Não sai para fazer nada, fica em casa. No transtorno de ansiedade generalizada, que é um outro tipo de transtorno, a pessoa vai ter ansiedade para tudo. É aquela pessoa que ela está sempre armada. Você tá fazendo uma tarefa e a tua colega de trabalho, olha, se ela vier aqui,
eu vou fazer isso com ela. E aí quando a pessoa chega, às vezes ela vem te trazer uma flor, mas você já está tão armado que você dá um tapa nela. A tua mente criou um monstro, um inimigo imaginário, que só está na sua cabeça. Em relacionamentos, eu acho que ele está me traindo. E aí você inventa e não tem nada. Mas você cria mentalmente aquelas imagens. Chega na taquicardia, você fica suando, você vai atrás para ver se está acontecendo. Tá? E até que você tenha isso cronicamente. Às vezes você pode ter aí uma falência de relacionamento um atrás do outro, porque você não consegue controlar. Você nem percebe que você está com essa patologia, tá? E aí você fica com outras tensão muscular, fica com o corpo dolorido, cefaleias tensionais, irritado, inquieto, tem dificuldade de concentração, fica esquecendo de tudo toda hora, né? Esqueci minha chave, esqueci no seu... Você entendeu? Fadiga, começa a não dormir porque você deita e abre o olho e começa. Ai, mas se não sei o que, e vai 3, 4 horas da manhã o pensamento afora. E aí você começa a querer tomar remédio, tá? Para controlar aquilo. Isso é o transtorno de ansiedade generalizada. Existe o transtorno induzido por substâncias. Aqui a gente entra os vícios, tá? No hospital muito comum, psicotrópicos, morfina, diazepam e outros, alprazolam e outros benzodiazepínicos. Então tem que tomar muito cuidado com o paciente no hospital. Vocês têm que saber discernir a face do paciente, né? Para saber se ele está viciado e com esse transtorno ou se realmente ele está com dor, tá? Porque tem aquele paciente que chega, ai, eu estou com dor. Me passa uma morfina. E aquele realmente que está com a face de dor, está se contraindo, né? Posição antálgica que a gente fala. Então, prestem muita atenção, que vocês vão se deparar na profissão muitas e muitas vezes com isso, tá? Paciente com isso, tá? Então, gente, assim, um exercício que eu recomendo para vocês perceberem se vocês estão com esse transtorno ansioso ou não, é vocês tentarem ficar em casa, relaxados, fechem os olhos e percebam quanto tempo vocês levam para ter um pensamento, seja lá qual for, tá? E se vocês tiverem facilidade, anotem quantas vezes esses pensamentos vêm na cabeça de vocês durante um dia. Quanto tempo do seu dia você perde pensando naquilo, tá? Às vezes é horas no celular, tá? Isso também é um transtorno de ansiedade. Você querer ficar vendo a próxima imagem. Você não sabe nem por que você está passando o dedo. Porque você não está ali procurando algo objetivo. Eu quero saber sobre, sei lá, emagrecimento. Você faz uma pesquisa. Isso é um uso saudável da rede social, tá? Agora, quando você fica lá no banheiro, você está lá onde? Mexendo. Isso já é um transtorno de ansiedade, tá? Então, vocês têm que ter esse discernimento e esse autocontrole de perceber. É o primeiro passo, tá? Espero que vocês tenham gostado.
e que façam esse experimento em casa. Tá bom? Obrigada.